Fala pessoal, mais uma edição Musicast. E hoje temos Pepe Gonçalves, 3 vezes olímpico, um cara excepcional. Se você quer seguir ele nas redes sociais, é Pepe Gonçalves, né, Pepe? PPH Gonçalves. PPH Gonçalves. Eu comecei a te seguir e isso foi difícil para encontrar, por causa desse H bendito. É. Mas hoje a gente vai falar um conteúdo mais aspiracional, por quê? Porque tudo que eu falo para vocês de resultado, ela vem de construção. E se tem um cara que sabe construir, né, que construiu de um esporte que a gente não tem tradição, que é a canoagem e o caiaque slalom, né, e tá fazendo essa tradição pra gente, Pedro Henrique. Assim como sua mãe lhe chama quando está brava. Pepe, bom? Bom demais, a gente é do mesmo interior ali, né? Então a gente se identifica. É um prazer gigante estar aqui. Eu já acompanho seu trabalho faz muito tempo. Então, quando eu recebi o convite, foi uma conquista para mim estar aqui. Para mim é uma honra receber você aqui, sabendo que você é de Piraju, Ju, terra da minha família também. Aí, ó, já descobri que você tem família lá. Tá convidado para um churrasco em casa. E tem rio em Piraju pra fazer canoagem, Pepe? Cara, só é o melhor rio do mundo, né? Pra iniciação da Nossa, canoagem. conta essa história. Cara, Piraju é uma cidade do interior de São Paulo, para quem não conhece, e tem um rio que corta a cidade no meio, o Rio Paranapanema. E esse rio ele é um dos rios mais limpos do Brasil, um dos únicos ainda limpos do estado de São Paulo. E tem uma represa no meio da cidade, e a parte de cima é a canoagem em velocidade, do Isaquias Queiroz, todo mundo conhece, de água plana. E a parte de baixo é a parte radical, né? A parte que a gente gosta, que é de corredeira. E as corredeiras, pelo volume de água, a formação rochosa, como a água se move, todas as possibilidades ali, é a melhor pista do mundo, na minha opinião, para iniciação. Porque ela junta o fator técnico da água, a geografia que está dentro da cidade, então para uma criança estudar e ir treinar é muito fácil a locomoção. A qualidade da água também, que impacta bastante. Então, ali para os 3 anos de iniciação do atleta é muito bom. Então, o atleta acaba tendo uma propriocepção diferente de outras pistas, por essa qualidade técnica da água. A água ela é muito mexida. Então, como se você colocasse um menino para remar num turbilhão, e depois ele vai remar numa pista artificial, que é um pouco mais direcionada à água, né? A pista artificial, para quem não sabe, ela é feita do zero para simular uma corredeira, para você ter as condições técnicas melhores para uma prova de mundial, de Jogos Olímpicos. Treinar no difícil para competir no fácil, né? Eu acho que mais do que treinar no difícil, você acaba tendo alguns estímulos proprioceptivos que você não tem num canal artificial. Por exemplo, lá em Piraju a gente tem muito redemoinho na corredeira. Não é perigoso, é totalmente... né? Só que esses redemoinhos, ele faz não ter essa linha de água que a gente tem na corredeira artificial. Então você tem que ter uma adaptação a todo momento e muito rápido, e muito automático. Então isso acaba te dando esse estímulo proprioceptivo de uma forma que você não teria se treinasse numa pista normal. Eu acho que isso em vários outros esportes no Brasil, a gente tem, né? O boxe, que os caras treinam num saco de pancada lá todo arregaçado. Na natação, treinam numa piscina que não tem as qualidades. E tem o lado ruim, que a gente fala, pô, a gente não é uma grande potência no esporte, não começa, né, no berço de ouro ali do esporte, só que cria uma casca pra gente, que eu acho que é o diferencial do brasileiro. Eu acredito nisso. E até durante a pandemia, né, um momento uma reflexão que me deu, assim, parou tudo, os europeus não conseguiam treinar, tiveram que se adaptar. E aí eu fiz uma entrevista e me perguntaram, como que tá sendo adaptar pra você os treinos? Eu falei assim, cara, eu adapto desde quando eu comecei. Então pra mim tá sendo normal, já é uma coisa que faz parte da minha rotina. E aí, acabando a pandemia, foi a primeira vez que eu medalhei em uma Copa do Mundo. Que eu tava ali tão bem, assim, nessa adaptação. Já tinha adaptado muito na minha vida e os europeus não conseguiram, né, administrar isso. Então acho que tem o lado ruim, que a gente queria ser uma grande potência em todos os esportes desde o começo, só que a gente acaba criando uma casca diferente nas dificuldades. Eu acho que o número do treino, ele não é o resultado da partida, né? Até por causa disso. Então, pode ser que a gente não tenha as melhores condições, mas quando você tem um atleta cascudo, a competição é outra coisa. Totalmente. Eu acho que a parte mais importante de uma final olímpica, que tá todo mundo tão bem preparado ali, é a cabeça, né? É aquela casca que você cria em tudo. Desde de serrar caiaque num saguão do aeroporto. Como assim, velho? Cara, teve um Pan-Americano que a gente tava indo pro México.
E a gente tava com uma embarcação que era um pouco maior, que era uma de dupla que tinha na época, o C2 é o nome, né? A gente chegou no aeroporto de Guarulhos, a gente foi embarcar, a moça da companhia falou assim, esse daqui, como uma trena, medindo, esse daqui vai, esse daqui vai, esse daqui vai, e esse daqui, se ele tivesse 30 centímetros a menos, ele iria, mas não cara. vai. A gente vai para um Pan-Americano, representar o Brasil e tal, 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 tal. Não vai. Eu falei, se ele tiver 30 centímetros a menos, ele vai? Ela falou assim, vai. Tirei uma serrinha da mochila, que a gente tem, né, material de reparo. Aí no meio do aeroporto, serrando o barco. Aí cheguei agora, vai. Ela foi lá, mediu. Agora vai. Então. A gente embarcou, foi pro Pan-Americano no México. Aí os meninos remendaram o barco, Como competiram, assim remendar um foram. barco, velho? É fibra de carbono, né? Então a gente aprende a consertar com fibra de carbono por necessidade, porque quebra bastante, assim, bater em pedra e tal. Só que nunca nesse Cara, eu achei que fibra serrar. de carbono não consertasse. Conserta. Ixi, quantas vezes no início colocar cabo de vassoura no meio do tubo do remo e remendar por fora. Isso aí é normal. E aí a gente chegou lá, os meninos foram campeões pan-americanos. E aí a gente consertou o barco, né, antes. E aí venderam o barco porque para alta performance já não é mais tolerado, assim, sabe? Entendi. Mas foi um episódio bem legal, assim, no meio do aeroporto, a gente serrando o barco Ele e todo mundo aguentava parando. uma, mas não aguentava ficar. Não aguentava. Bom, o que eu queria saber de você que tem relação com isso, né? Bom, você já foi 13 décimos de segundo de um sonho e quase chegou lá. Você levou uma remada na cara no meio de uma disputa olímpica e foi eliminado na hora. E mesmo assim, 36 anos de idade, você ainda tá se preparando... 33. 33, verdade. Pelo amor de Deus, tô... Não, 36 não. Aí dá outra Olimpíada ainda, né? Pô. 33 tá se preparando para os Jogos de 2028. Hoje eu quero entender o que segura uma pessoa de pé depois de cair tantas vezes numa modalidade que o Brasil não tinha nenhuma tradição. E Meu. tem mais uma no meio ali ainda, em 2021, que teve toda aquela, né, a coisa do Covid e tal. Sim. Os jogos foi permitido, só que todo mundo tinha que passar por exames. Todos os atletas olímpicos passaram pelo mesmo protocolo, que era de uma semana antes, o PCR, 4 dias antes e um dia antes. Eu fiz o de uma semana, negativo. Fiz o de faltando 4 dias, saiu no dia que eu tava para embarcar, a mala pronta, positivo pro Covid. Um dia antes de embarcar para os Jogos Olímpicos, eu então, favorito para medalha. E aí algo dentro de mim, assim, me falou, Pepe, alguma coisa tá errado. Você tá se cuidando, tá isolado, tá fazendo exames periodicamente para controlar. Eu refiz esse exame e deu falso positivo para PCR. Puta que pariu. Deu erro na análise em um laboratório, assim, um dos maiores do estado de São Paulo, referência. E aí eu falei, não, vou embarcar. Só que tinha batido em Tóquio já esse exame, meu positivo. E aí eu tive que esperar o protocolo, que eram 12, 14 dias para embarcar. Aí eu cheguei lá em cima da hora e infelizmente não consegui avançar para final, para a briga de medalha. Então em 2012, para os Jogos Olímpicos de Londres, eu fiquei 13 centésimos de segundo da vaga olímpica com 18 anos. Por um erro meu, porque quando você encosta nas balizas, são 2 segundos de penalidade. Então eu encostei na penúltima baliza, acabando já o circuito, e perdi por 0,13 com a penalidade de 2 segundos acrescidas. E aí para um menino de 18 anos que sonha em viver do esporte, poderia mudar ali a realidade do esporte nacional e a minha realidade também, financeira, da minha família e tudo, porque ir para os Jogos Olímpicos com 18 anos muda a sua realidade. Chorei. Deu um mês da abertura dos jogos, chorei mais um pouco. E aí logo depois eu tinha 2 escolhas, ou eu ficava chorando ou eu preparava as Olimpíadas de 2016, que ia ser no Brasil. Aí preparei os Jogos Olímpicos de 2016 com uma preparação assim, sabe, com coração mesmo. Em 2016 eu fui agraciado com um 6º lugar dentro de casa. Foi a primeira vez que um atleta olímpico chegou na final olímpica na categoria. E esse 6º lugar pra mim foi como se fosse uma medalha de ouro, sabe? Pra meu povo, pra minha torcida. Eu acho que eu comemorei mais do que o cara que ganhou medalha de ouro naquela edição. Porque aquilo ali era o máximo que eu podia fazer. Eu fiz o máximo naquele momento. E foi a primeira final olímpica da modalidade. Falei, pô, final olímpica eu já sei como é que é. Treinei mais 4, 5 anos, né, por conta do Covid. E aconteceu isso do episódio de falso PCR. E eu olhei pra cima e falei, papai do céu, o que tá acontecendo, né? Falei, não, vai dar. Agora em Paris, perfeito, né? Cheguei em Paris,
Mais 4 anos, atual número 2 do ranking mundial. Peguei final em quase todas as Copas do Mundo anteriores aos Jogos. Era o atleta que tinha mais pego final no ano olímpico. Consistente, uhum. Falei, cara, tá tudo certo. Deus escreveu certo, né? Aquele Covid lá agora vai vir o karma positivo. E aí, numa bateria assim super fácil, porque eu faço 2 categorias diferentes, para quem não conhece. Uhum. O slalom é aquele que passa entre as balizas, então você vai sozinho, você tem que usar a água ao seu favor. E tem as penalidades de toque. E tem uma outra categoria que eu sou especialista, que é o kayak cross. É como se fosse o BMX da canoagem. Então você desce uma rampa com mais 3 trogoditas ali e salve-se quem puder. Quem passar as balizas mais rápido de chegar lá, que ganha. E essa modalidade foi uma estratégia do COI de trazer mais a torcida pro evento, sabe? Uhum. Então, é muito mais simples. Quem chega primeiro ganha, segundo, terceiro, e acabou. Uhum. E essa modalidade eu me dei muito bem, porque ela vem do caiaque extremo, que é descer cachoeira, que é fazer as expedições, que me prende muito. E aí cheguei em Paris, favorito para essa categoria, atual número 2 do ranking, na bateria super fácil, nunca tinha perdido pro japonês, estava na bateria, nunca tinha perdido pro esloveno, também estava na bateria, um outro que era da Nova Zelândia, foi o campeão olímpico, depois partindo dessa bateria, e no meio da bateria eu tomei uma remada na cara. E todo mundo perguntou se apagou. Eu falei assim, cara, eu não cheguei nem a apagar. Tudo esbranquiçou, assim, ó. Ficou tudo branco. Escutei aquele pim, sabe? Do pica-pau. E aí ficou tudo muito branco, assim. Eu continuei ainda a bateria, mas muito fora de si, assim, e não consegui avançar pra outra bateria. E eu era um dos favoritos e tomei essa remada na cara. Aí eu costumo dizer que se tiver um livro, assim, no Pepe Gonçalves no final da carreira, tá tudo escrito certinho, né? E agora a gente tá, mais uma vez, treinando pra Los Angeles. E respondendo sua pergunta, eu já sou, assim, agradecido demais a Deus pelo privilégio de ter conseguido mudar a realidade do meu esporte no meu país. Tem uma realidade antes do PP e uma realidade depois do PP. Então, tanto de inclusão na mídia, dos resultados, de mostrar que é capaz um atleta do Brasil, de uma modalidade que foi feita para europeus, por europeus, que a gente sofre muito com arbitragem, sofre muito com equipamento, que a gente tem que comprar barco lá fora, trazer como se fosse prancha de surf, porque se falar caiaque não traz, a gente vai embarcar no aeroporto, é muito difícil, o barco ele é muito particular, o tamanho, então a gente faz um barco lá para trazer para cá, para outra temporada, quando a gente está usando o barco, na outra temporada, os caras já lançaram um barco novo, uma outra tecnologia, então a gente pega esse barco, então a gente tá sempre 2 anos atrasados. Entendi. Então, a gente mudou a realidade do esporte. Eu falo toda a equipe, toda a confederação, comitê olímpico, que é um trabalho de muita gente, multidisciplinar. E eu me sinto privilegiado de estar à frente disso, sabe? E junto disso, tem tantas crianças lá em Piraju que hoje tem a referência de que pode chegar. Uma criança do interior de São Paulo pode chegar a disputar uma Olimpíada, 2, 3, ser campeão da Copa do Mundo, ser campeão pan-americano, dos Jogos Pan-Americanos. E mais que isso, eu mudei a minha vida, mudei a realidade da vida da minha família, tudo através do esporte. Então, o que me motiva, eu acho que é o amor pelo esporte. E eu tive muita sorte de ter um professor que colocou o amor no meu peito, assim, sabe? Que abriu, assim, colocou o amor pela canoagem no meu peito. Porque eu até brinco, assim, com as outras modalidades. Na sua folga, o que você faz? Eu vou descansar, eu vou pra festa, eu vou remar. Na minha folga, eu vou descer cachoeira no Chile, eu vou fazer uma expedição. Puta, que legal. Ou eu tô em Piraju, eu pego meu barco, vou surfar uma onda lá, curtir. Cara, mas você pegar aí na tua folga, fazer uma expedição assim, e não tem risco associado aí? Tem bastante. Porque aí você não vai com a equipe, aí é Não. Assim, é você, o homem. Exatamente. E muito pensamento na cabeça, né? Porque é um trabalho de muita gente que tá em jogo, é o Comitê Olímpico, são patrocinadores, representam instituições como Marinha do Brasil, marcas grandes, então... Mas é algo dentro de mim, sabe? Eu acho que não existiria o PP atleta olímpico se eu não tivesse isso. Então, a minha cabeça, eu só tenho a saúde mental boa no esporte que eu faço há tanto tempo. Já fazem 20 anos que eu tô no esporte, desde minha primeira remada. Então é muito tempo. Todo dia acordando, treinando no frio, na chuva,
com resultados positivos, com resultados negativos. Mas o amor pelo esporte, eu sempre dou aquele refresh, sabe? Revigorada. Quando eu vou pro Rio, Uhum. quando eu vou pro que me prendeu pro esporte. O que me prendeu pro esporte não foi a competição, não foi pista artificial. Foi o Rio de Piraju, foi o Roots, foi descer corredeira, foi entrar no caiaque sem preocupação nenhuma. E ao mesmo tempo que é uma coisa que tem que ter muito cuidado, porque eu quebrar a pontinha do dedo são 2 meses de recuperação. 2 meses de recuperação, eu perco toda a preparação de 4 anos. E isso a gente está falando de resultado que a gente depende de 1 centésimo, 2 centésimos, é muito. Mas ao mesmo tempo, a hora que eu tô na borda daquela cachoeira de 15 metros para descer, é uma concentração que nenhum outro treinamento eu consigo ter. É uma concentração de vida ou morte, de decisões, tomada de decisões. Você analisar aquela linha que é 1 metro para a direita, 1 metro para a esquerda, é uma coisa fatal, realmente. Então, eu acho que na nossa vida, a gente está tomando decisões em todos os momentos, né? Numa final olímpica, todo mundo está bem treinado. É quem realmente tem ali bate no peito e fala, agora é a hora. Então, o que me deixa sobreviver na alta performance por tanto tempo e esses resultados, é isso, sabe? Primeiro é o amor pelo esporte e estar em contato com a natureza, aprender cada vez com a natureza. E essas expedições nunca é para desafiar a natureza, é sempre para aprender a fluir com ela. Então, já cheguei em uma cachoeira de 2 metros e não desci, porque eu não me senti confortável. Entendi. Já cheguei numa de 15, 16 metros e senti muito confortável, muito confiante, e botar para baixo, sem medo nenhum. Mas é uma linha muito, muito tênue, assim. Mas é o que me deixa vivo, é o que me faz se sentir vivo na vida e também no esporte. Falando de esporte especificamente, você acha que dá pra gente, se tivesse que resumir com uma frase esses últimos 15 anos? Não vou nem muito longe, é uma palavra. Resiliência. Te entendo também. Resiliência. E, cara, a vida é assim, cara. A vida do atleta olímpico é um pouco mais eminente do atleta, né, no total, a resiliência, porque a gente tá falando do meu trabalho. Se eu não for bem no Mundial, todo o meu ano pós o Mundial, ele tá comprometido. Seja de salário, seja de investimento, de retorno de mídia. Então, o esporte olímpico ele acontece de verdade de 4 em 4 anos. Uhum. E o Mundial, ele rege esse investimento, se vai ter mais ou menos, porque é uma régua ali para saber se você é bom ou se você é ruim, né? Então, a resiliência no esporte olímpico ela tá mais aflorada. Mas eu acho que a nossa vida é isso, né? O esporte limita a vida. Sim. Então, resiliência tá em todos os lugares, para quem trabalha num serviço normal ou para quem é atleta olímpico. Então, acho que a resiliência ela tá acho que é a palavra de todo mundo. Todo mundo deveria ter na cabeça. Ó, vou falar de alguns dados históricos aqui que eu separei para dar contexto no que eu vou te perguntar. Você é nascido em Ipauçu? Isso. Vai dar briga isso daí, viu? Porque é época de Jogos Olímpicos. Fica assim, ele é de Ipauçu, olha aqui. Da galera de Piraju, não, ele é de Piraju e tal. Eu sei. Me defendendo. Eu nasci em São Carlos e cresci em Marília. Dá uma briga, né? Eu nasci em Ipauçu, na fazenda. Meus pais moravam na fazenda. E aí, com 5, 6 meses, já fui pro Piraju. Tenho o título de cidadão pirajuense, mas eu me considero sendo de Piraju e da região, né? Represento toda a região. Cidadão pirajuense e cidadão benemérito ipauçuense. Aí, assim. ó, perfeito. Acabou. Começou aos 10 anos por um projeto social no Rio Paranapanema, em Piraju. Segundo o registro público, o interesse nasceu ao ver a equipe brasileira que disputaria os Jogos de Atenas de 2004 treinando em Piraju. Por causa da estatura, na época, chegou a ser direcionado para vela por 1 ano, antes de voltar ao caiaque, onde você se destacou. Venceu seu primeiro campeonato brasileiro em 2011. Muito eu acho jovem. que eu não lembro muito bem, mas pode ser. Quantos anos você tinha? 2011 o principal, exatamente. Quantos anos Sênior. você tinha? 2011 eu tinha 16 anos. Nossa senhora. Eu fui o primeiro atleta a ganhar um campeonato brasileiro de um atleta que era muito bom na época, que tinha já 18 títulos brasileiros. E eu com 16 anos eu consegui ganhar desse atleta e foi um marco pra mim, assim. Como que era tua vida em Piraju antes dessa coisa inteira? Porque eu imagino que também você ganhou isso daí, a coisa mudou, né? Tipo, aí não é que o mundo deu volta, o mundo capotou. Cara, a minha vida dá um filme, é muito legal, assim, eu olho pra trás eu me orgulho bastante. E eu gosto de falar que quem me colocou onde eu tô aqui hoje foi o Pepezinho lá de 2008, 2005, né, que foi quando eu comecei no projeto social, até 2008, 2009, que ele tomou
as decisões corretas que me colocaram onde eu tô hoje. Então, antes da canoagem, eu sempre fui muito ativo, porque a minha família é humilde, no interior de São Paulo. Meus avós moravam na fazenda, então eu ficava a maior parte do tempo na fazenda com eles, montando em bezerro, andando a cavalo. Então, eu tive uma infância muito, muito raiz, assim, né, digamos. E quando eu ia pra cidade, era brincar de pega-pega na rua, esconde-esconde. Tentei futebol, tentei vôlei, tentei tênis de mesa, tentei capoeira, e sempre fui ruim em tudo. E na época, em 2002 a 2004, a seleção brasileira de canoagem em velocidade treinava em Piraju, na época. E não tinha nada em Piraju relacionado à canoagem. Eles treinavam lá porque o rio dava uma condição muito similar ao de Atenas. Então não tinha TV, não tinha celular, só tinha televisão na época. E a gente via aqueles caras gigantes, Sebastião Quatrin da época. Os caras iam disputar uma Olimpíada e estavam treinando em Piraju. Então virou o point da cidade os caras da seleção brasileira, que passavam pela cidade, estavam lá comprando coisa no mercado e tal. E aí você vê, né, a importância da atitude de uma pessoa. O prefeito da época, chamado Maurício Pinteriche, esse nome assim marcou a minha vida. Ele teve a sacada de trazer um projeto social para Piraju, de canoagem, vela e remo, chamado Projeto Navegar, da época, do governo federal. Não com o intuito de tirar atletas olímpicos, mas com o intuito de apresentar o rio para a comunidade, para as crianças. Então tinham muitas crianças que matavam aula para ir para o rio, iam escondidos dos pais no rio. Não que eu fosse uma dessas crianças, né? Longe de mim. Mas ele teve essa ideia, porque tinham muitos acidentes no rio. Aí credo quem me dera. Não, aí credo quem me dera. E aí, cara, esse projeto virou o point da cidade, porque você ganhava uma mochila com uniforme, você ganhava lanchinho, banho quente. Então, cara, não tinha muita coisa pra comer em casa. Banho quente era aquele Lorenzetti, sabe? Que você ligava ali, tem que ler bem pouquinho. aí desligava. Então, cara... Pode crer. E aí, junto disso, palestra com médico, bombeiro, dentista. Um projeto, assim, sensacional da época. E aí, eu no meu auge dos 11 anos de idade, tinha tentado tudo já, né? E queria ir pra canoagem. Cheguei lá no primeiro dia, eram turmas, né? O barco a vela, o barco a remo, o barco e o caiaque, né? E você ia pra onde você se identificava mais. Fui na canoagem, o professor da vela da época, não, você é muito pequeno, você vai dar certo na vela. Eu, não, você é muito pequeno. Então, fui lá e fiz o projeto de vela. Pode ser tão ruim assim, né? 6 meses de vela. Beleza. Fiz lá, aprendi a dar nó. Quando tinha vento era muito legal. Mas quando não tinha vento era um saco. Você via todo mundo indo remar lá e você na beira sem vento, né? Acabou os 6 meses, tinha formatura. Então era uma coisa muito legal, assim. Você se formava. Aí virou o projeto. Falei, não, agora já tô, né? Já fiz 6 meses de projeto, vou pra canoagem. Fui pra canoagem, o professor, não, vai ter competição de vela, você tá bom na vela. Vai eu mais 6 meses pra vela. E num certo dia, a gente tava fazendo um piquenique e tinha uma integração entre as turmas. E eu peguei o barco de canoagem, o caiaque, e saí remando. Aí o professor, porque assim, tinha o projeto social e depois de alguns anos, meses, o prefeito implantou escolinhas de competição, porque ele viu que acabava o projeto, as crianças queriam continuar, então ele implantou a escolinha de competição de canoagem de velocidade e a de canoagem slalom, que era na parte de baixo do rio. Então, o professor da época da escolinha me viu remando e falou assim, pô, você sabe remar? Você já remou? Eu falei assim, não, é a primeira vez. Você não quer? Daí ele perguntou, você não quer vir pra escolinha de competição? Eu falei, cara, é que eu tô tentando, faz 1 ano e meio que eu tô tentando praticamente ir pra canoagem. E aí eu fui direto pra escolinha de competição da canoagem de velocidade. E tem alguma coisa a ver, tamanho, com o tipo do... Nada. Papo furado. Papo furado. Ele queria era trazer a atleta pra vela. E, cara, daí eu continuei na vela, fui pra canoagem de velocidade. E aí, eu preciso ver como é que as coisas acontecem como tem que ser, né? Certo dia, a gente tinha uma competição... Aí fui pra uma competição em Piracicaba, fui vice-campeão paulista, cadete, de velocidade, do Isaquias Queiroz, né, que é na água parada, beleza. Aí a gente tinha um brasileiro em Entre Rios do Oeste, lembro exatamente. Inclusive, os personagens são meus amigos hoje em dia, que é o Murilo e o Marcelo Zampieri. A gente tava treinando, a gente tinha uma seletiva, porque tinham muitos atletas, então tinha uma seletiva municipal para quem vai pra competição.
E é muito importante, né? Porque você é muito novo, ali você quer viajar, você quer ir pra outra cidade e tal. Eu nunca tinha saído de Piraju. E aí, cara, eu treinando uma semana antes, eles estavam numa embarcação de dupla, tava eu e um amigo meu mais novo e esses dois que eram mais velhos da época. E eles começaram a jogar água com a pá do remo na gente. E a gente mais novo foi revidar. E a gente revidou, só que quem que o professor viu revidando? A gente, Vocês. lógico. Pô. Aí a gente chegou lá, uma semana de suspensão pra vocês dois. Aí, não, mas tem a competição. Não, uma semana de suspensão. Beleza, né? Eu já era meio safo, assim, o que eu fiz? Eu fui lá no slalom, na parte de baixo do rio, conversei com o professor da época, que era o Claudinei de Almeida, o Jimmy, tá lá até hoje. Falei assim, ô Jimmy, cara, queria tanto provar o slalom, cara, será que eu posso fazer uma semana de aula experimental? Dele, não, cara, vem aqui e tal. Aí eu fiquei uma semana treinando no slalom, são barcos diferentes, mas mantive o estímulo, né? Voltei pra seletiva, perdi a seletiva, Putz. e aí nunca mais voltei pra velocidade. Aí fiquei no slalom, e o que me prende, e o que eu falo pra todo mundo, que a importância do gestor, a importância do professor. Esse cara da época, ele nunca tinha competido canoagem slalom. Ele veio, inclusive ele era um outro professor da vela na época, não o que me puxou, era da outra turma, mas ele colocava no nosso coração o amor. E no começo a gente não sabia nada de alta performance, a gente não sabia nada de ciclo de treino, macrociclo, microciclo. Nosso treino o que era? Pegava uma pedra da beira do rio, colocava dentro do barco e saía remar. 1 hora, 40 minutos. E fazia os treinos que a gente achava que ia ser bom. Só que ele colocou o amor dentro do nosso coração. E foi isso que falei, cara, na velocidade lá, todo dia água parada, o professor lá um saco. Olha esse cara aqui, que legal. Cada dia um treino diferente. Esse cada é o dia Jimmy. O Jimmy, Claudinei de Almeida. O cara é o senhor Miyagi da canoagem. Inclusive, Piraju Essa era tem a parede. 4 atletas olímpicos Caraca. em 7 participações olímpicas. É a cidade do Brasil, comparando a população, que tem mais atletas olímpicos. E todos são via esse projeto social? Todos via esse projeto social. Caramba. E todos do slalom. E aí eu continuei no slalom, e aí a gente continuou treinando e tal, e a gente sem condição nenhuma, tipo barco de plástico, barco de fibra, tipo 4, 5 quilos mais pesado que os barcos de carbono, outra realidade. O Fincapé, que é onde a gente apoia o pé, era de madeira, quebrava toda hora. O meu remo, eu depois um pouquinho comecei a ter um pouco mais de as possibilidades, assim, comprei um remo lá por R$150, que o remo, eu tive que aposentar ele porque ele tinha 8 quebrados no tubo. Cada quebrado que fazia, eu ia na marcenaria, a gente fazia um toquinho assim de madeira, como se fosse um cabo de vassoura, juntava e remendava. Juntava e remendava. Tem uma hora que eu não consegui mais remendar. Tinha 8 quebrados? 8 quebrados. Cara, tá todo quebrado. Não, todo quebrado. Só que assim, pra mim era o top. Porque a gente chamava com remo de plástico. E aí o que aconteceu? Ó, a virada de chave. A Poliana, que foi a primeira atleta olímpica feminina aí pros Jogos Olímpicos de Pequim, lá desse projeto, ela comprou um barco com patrocínio. E aí esse professor da época, o Jimmy, ele sabia mexer muito bem com fibra de vidro. Ele foi lá, tirou a forma do barco com fibra de vidro, por conta, e fez 3, 4 barcos ali daquela forma. Caraca. De fibra de vidro. E aí o barco ficou mole e tal, lógico, mas foi a virada de chave, porque a gente conseguiu acompanhar um pouco mais a performance ali. E aí foi, com o barco de fibra, foi a primeira vitória minha no Campeonato Brasileiro, principal, que foi em 2011. E antes disso, em 2010... eu estava em Piraju, já comecei a me destacar. Em 2009 foi minha primeira competição internacional, que eu fui para um Pan-Americano do Canadá. Inclusive eu voltei para lá agora, cheguei agora 4 dias atrás. Vou contar depois também essa história. E aí um dirigente da Confederação Brasileira, ele me ligou, não tinha nem WhatsApp na época. Já tô emendando os assuntos aqui. Não, vamos. Aí ele me ligou e falou, Pepe, ó, a gente tá parando com a seleção principal, permanente. A gente quer mandar todo mundo embora, a gente quer começar algo novo. Só que a gente não tem investimento nenhum, a gente não tem dinheiro, mas a gente quer você aqui em Foz do Iguaçu. E Foz do Iguaçu até então era a primeira pista artificial da América Latina, e única, né? Dentro da Itaipu Binacional. E eles tinham um projeto social lá também, que mantinha uma escolinha. Ele falou assim, ó, a gente tem um apartamento aqui, que a Confederação paga, o transporte pro canal e o canal, só. Você quer? Eu na hora, não quero. Comida, tudo, eu sei que ia ter que segurar. Com 16 anos. Puta. Tinha que terminar o colégio ainda, né? Tava no último ano.
Aí fui falar com a minha mãe, né? Falei, mãe, então, essa possibilidade, o Argos, né, que era o dirigente, me convidou. Minha mãe, você é louco. Foz do Iguaçu passou semana passada no Jornal Nacional, que é a cidade onde mais morre adolescente no Brasil. Você tá maluco? Como que eu vou te manter lá? A gente não tem condições. Eu falei, mãe, com todo o respeito do mundo, essas palavras, eu não tô pedindo. Isso vai ser a coisa que vai mudar a minha vida. Eu tô informando pra senhora. Eu não sei como que eu vou, mas eu vou. Já preparando o tapão no pé do ouvido, né? Aí ela falou assim, você quer ir? Então você vai. Aí minha mãe foi na cidade e... Desculpa. Não é fácil, bichão. Não é fácil. E aí tranquilo. ela pegava R$ 20 de um comerciante, 30 de outro, 40 de outro, 50 de outro. E aí, a partir disso, tinha uns R$ 200 por mês que ela me mandava todo mês. E aí, pô, era arroz com ketchup, arroz com steak. Morando sozinho, com 16 anos, em Foz do Iguaçu, onde tudo é fácil. O Paraguai tá ali do lado. E foi esse cara de 16 anos que teve as escolhas certas. E aí eu lembro, em um ano morando lá, eu cresci assim absurdamente na canoagem, mas como pessoa também, porque ali eu tive que aprender que todas as decisões que eu ia ter ia impactar na minha vida, na minha performance, no meu resultado. O que você falaria pra uma pessoa que fala que a oportunidade é sorte? Cara, eu acho que você cria as oportunidades, né, cara? Eu acho que eu com 16 anos, eu tive as oportunidades raras que estavam ali na minha porta, mas se eu não tivesse a vontade e o desejo e soubesse aproveitar elas, acho que teria passado, sabe? Porque era muito desconfortável morar longe da família, não tinha celular na época, arroz com ketchup, enfim. Que sorte, hein? Que sorte, né? Cara, que sorte. E aí, isso foi em 2010. E em 2011 foi meu primeiro título brasileiro principal. E desde 2011... foi o brasileiro aqui que a gente pesquisou, verdade. Em 2011 eu não perdi mais a seletiva nacional e nem o brasileiro. Em 2012 eu perdi a vaga olímpica daí, em Foz também. E foi essa virada de chave. Foi 2010 que minha vida na canoagem mudou. E a partir disso não ficou mais fácil, ficou mais difícil, né? Inclusive, Covid, remada na cara e tudo, mas tudo foi criando a casca lá atrás. Mas conta de novo a história dos 13 centésimos, porque isso você contou meio rapidinho, assim, pra mim é um número que faz bastante sentido, porque eu corro, né? Automobilismo. E, cara, 13 centésimos, pra quem tá olhando, mas pra gente que tá no carro, vai ganhar aqueles 13 centésimos cara, ali. Porra, velho! É muito tempo, cara. É muito tempo. Tem até aquele... Sempre viraliza um vídeo, né? Você quer perguntar o sentido de não sei o quê? Pergunta pra tal pessoa. Quer perguntar o sentido do tempo? Pergunta pra um atleta olímpico que ficou a tanto da medalha. E... assim, cara, tem muitos esportes que a medalha olímpica ela é algo mais importante por conta da cultura que a gente criou no esporte. Então, pro vôlei. O vôlei, se não conseguir a medalha olímpica, é desastre. Futebol, é verdade. Entendeu? Natação. Que foi a história que os caras construíram, tá certo? 50 concordo. livre, Cielo, Fratos. Então, abaixo disso, a régua ficou lá em cima já. Então, tem muitos esportes que a medalha olímpica é o apogeu. Para canoagem slalom, na época e até agora, uma classificação olímpica já é algo assim... Pô, são 18 vagas no mundo inteiro. Você tem que estar entre os 18 do mundo. E, cara, eu em 2012... Peraí, são 18 vagas para mais de 180 países. É difícil. Aí, cara... Caraca, irmão. Imagina você, fudido, com 18 anos... acho que eu tinha 18 anos, 7 para 18. 18 anos. Sonhando em participar de uma Olimpíada. Eu tava na minha casa, tava em Foz do Iguaçu, a seletiva foi em Foz do Iguaçu. A gente tava disputando contra americanos e canadenses. Era uma vaga continental. Então funciona assim. Tá. São 18, eu tive uma correção, são 18 vagas mundiais no Mundial. Então tem que ficar entre os 18 no Mundial. E depois tem uma vaga por continente. Então a gente tava disputando a vaga continental. Só que daí é uma vaga só. Para todo o continente. Nossa Senhora. Então é Argentina, Canadá, Estados Unidos, todo o continente americano.
E aí, a seletiva E se olímpica... você tiver dois caras do mesmo país, os dois competem entre si também. Exatamente. São 3 que podem ter, né? Em cada categoria são 3 de cada país. Nossa senhora. E aí, E os cara... caras costumam ter? Todo mundo. Não, é força total. Pra Olimpíada é força total. Até a gente? Hã? Até... Cara, a maioria das vezes sim. Quem entrava com você, por exemplo? Cara, Você naquela lembra? época tinha o João Vitor Machado e o Ricardo Martins Taques. Eles estão ainda? O Teco Taques virou atleta, virou treinador da seleção de base e o João não mexe mais com a canoagem, mas é um grande amigo também que a gente fez no esporte. E aí, cara, a seletiva em casa. Os americanos e os canadenses vieram grandão, né? Lógico. E tinha um cara que chamava David Ford. O cara, ele tinha na época 41 anos. Já tinha sido campeão mundial. Já tinha participado de 4 ou 5 Olimpíadas. Cara, assim, era o ícone do esporte. Um canadense. E ele veio, né, e tal, favoritaço. Hoje é você com 33 anos. E aí, cara, classificatória, eu ganhei. Semifinal, fiquei em terceiro. Com um toque. Beleza, tudo certo. Peraí, o que é um toque? Tem as balizas, né? Isso no slalom, não tinha o kayak cross ainda. Se você esbarra na baliza, remo, colete, capacete, ou bate um vento, a baliza esbarra em você, são 2 segundos de penalidade. Porra, se bate um vento e a baliza bate em você? Totalmente. Não tem conversa. E aí, tem as penalidades de 2 segundos, que já é muito. Tipo, no Mundial, 2 segundos é do primeiro ao 10º. Ou até do primeiro ao 15º. Nossa. É igual corrida, igual automobilismo. E aí, cara, tem mais uma penalidade que é mais difícil. Que essa aí é impossível você conseguir alguma coisa, que são 50 segundos. Que é quando você não passa pela baliza. Então tem as verdes, que é a favor da correnteza, e as vermelhas contra a correnteza. E se você passa no sentido contrário, você tem que passar o pescoço, né? Você passa aqui, são 50 segundos. Quer dizer que você não passou. Se você passa aqui, é 0. Então aqui é 0, aqui, assim, já é a interpretação do árbitro. 10 centímetros, vai. Cara, isso daqui. E aí, na final, muito bem, uma prova impecável, eu toquei na penúltima baliza. Milimetricamente. E era um cara que eu conhecia ainda, amigo meu, que me deu a penalidade. Tá? Ele estava de árbitro e ele me deu a penalidade. E aí eu toquei, aí o canadense fez o melhor tempo, né? Com a soma das penalidades. E no final, ali com penalidade, eu fiquei a 0,13 de classificar para as Olimpíadas de Londres. E foi um trauma muito grande para mim, porque mudaria a minha realidade, novamente falando, né? O que seria pior pra você, assim, por exemplo, é perder por esses 13 centésimos ou, sei lá, perder por 2 segundos? Mas é perder por muito ou perder por pouco? Tem diferença pra você? Acho que a primeira pergunta é essa. E a segunda é, se tem diferença, o que é o pior? Eu volto essa pergunta pra você. O que é pior pra você? Você entrar e perder porque você não tem um carro competitivo? Ou você entrar com um carro super competitivo, você saber que você taca a mão no volante, com o pé no acelerador ali, fino, e você bater na última curva e perder por causa da batida? O que você prefere? A segunda Lógico, é pior. Porque é muito mais fácil você adaptar os detalhes do que o cara evoluir 2 segundos. Exato. 2 segundos, assim, são 4 anos de treino pra tirar, ou até mais. Hoje, na minha alta performance, pra tirar 1 milésimo, nossa, é muito foi o que tempo de aconteceu treino. comigo no ano passado. No ano passado, na última curva da... Cara, isso foi bravo. Na última etapa da Porsche Cup, eu tava na última volta, na última curva de Interlagos, a curva da junção. Você desce o mergulho, você faz a junção e ganha o que vai ser a reta dos boxes, né? Você sai lá de baixo, faz o café e passa na reta dos boxes. Eu tava em quarto. Eu fui reduzir a marcha para o carro entrar. Ela travou a roda traseira e eu perdi a direção do carro, ele rodou. Aí eu só vi todo mundo passando. Cara do céu. É que assim, pra gente que tem o ímpeto do esporte de querer ganhar, não se torna mais fácil essa segunda opção. Ela é massacrante. Ela é mais massacrante que a outra. Só que ela mostra um caminho. Então você sempre tem ali pra você enxergar, tipo, ó, tem esse caminho pra seguir. Eu tô na alta performance, eu tô rápido. É que o esporte são detalhes, né? Não, faz todo sentido. E aí eu perdi a vaga, né? E aí você fala assim, nossa, depois disso você ficou maduro, você não tocou mais nas balizas, né? Tá tudo certo. Não. Tem mais uma dessa ainda que foi mais recente um pouco.
Em 2023, a gente tinha a seletiva olímpica para os Jogos de Paris. Uhum. E eu favorito para medalha e tudo. A gente tinha essas 18 vagas no Mundial. E nesse Mundial eram 16 vagas. Eram 15 vagas nesse Mundial. Que bom, vai diminuindo. Vai diminuindo. Porque acrescentou o kayak extremo, então eles diminuíram um pouco. O kayak cross. Aí no Mundial tava muito bem, no meu mais alto nível. Na final, porque é uma descida só que conta, né? É só a final. Na semifinal, né? Não cheguei a passar pra final. Na semifinal, porque daí contam os números, são 10 que classificam, aí vão pegando abaixo. Eu toquei uma baliza e eu fiquei em 16º. Classificavam 15, eu fiquei em 16º porque eu toquei uma baliza. Isso pra classificar pros jogos. E aí, eu olhei pra cima e falei, pô, papai do céu, de novo isso, cara? Não tô entendendo, né? Uma vaga de classificar. E aí eu tive que esperar mais 8 meses de preparação, me preparar e tal. E aí trouxeram essa vaga continental pro Brasil, pro Rio de Janeiro. E aí era uma vaga por continente daí na Continental. E aí eu consegui a vaga nessa disputa continental daí, sem toque. Aí eu consegui zerado. Essa não foi a de Londres. Essa foi a de Paris. Paris. Mas foi marcante, porque, putz, falei, caramba, de novo passando por isso, né? E eu sou muito devoto de Nossa Senhora. Aí teve até um episódio muito legal, que foi... Eu terminei, assim, a competição. Eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa. Agora eu vou recorrer pra tudo que eu posso, né? É botar a figura de Nossa Senhora no seu chapéu de boiadeiro. Ajoelhei e falei, papai do céu, Nossa Senhora. Se eu conseguir essa vaga daqui 7 meses no Brasil, eu vou de Piraju até Aparecida do Norte de bicicleta. Você tá de sacanagem. No desespero, né? E meu amigo vai comigo. Um grande amigo que eu tenho, que é o Caio Moreno. Que a gente Até então ele foi seu amigo, né? Depois disso ele não... A gente tem um projeto junto chamado de Reme Alma, que é bem legal também. A gente viaja todo o Brasil, o mundo, remando ou pedalando, né, depois dessa. Ele continuou seu amigo depois disso. Liguei pra ele. Fiz uma promessa e tá na conta. E ele é atleta, ele é casca grossa de jiu-jitsu, modelo internacional, ele foi atleta de canoagem também. Liguei pra ele, falei, ô Moreno, ele, pô, foda, né, perdeu a vaga e tal, agora vai ter que treinar mais, ele sempre assim, né, tem que treinar mais e tal. Falei assim, então, cara, eu fiz uma promessa. Qual promessa? Falei, cara, se eu conseguir a vaga, que a esposa dele é muito devota Nossa Senhora também. Se eu conseguir a vaga, eu vou de Piraju até Aparecida de bicicleta. Daí ele, pô, legal. Só que eu prometi que você vai junto. Ele, nem a pau que eu vou. Você sabe quantos quilômetros são? Eu falei, eu sei, cara, são 700. Ele, não, nem a pau. Eu falei assim, cara, você vai desapontar Nossa Senhora? Você tem certeza? Ele, não, a gente conversa então. Aí eu consegui a vaga, fui pros jogos, aí cheguei e nos jogos tomei arrimada na cara, só que eu falei, pô, tem que acertar a conta com Nossa Senhora, né? Eu falei da vaga, né? Não falei da medalha. Liguei pra ele e falei assim, então, temos que pagar a promessa, né? Daí ele, não vou. Eu falei assim, cara, você vai desapontar Nossa Senhora? É pecado, eu prometi que você vai junto. Daí ele, tá, então vamos, só que vai ser do meu jeito. Daí eu falei, beleza. Daí o jeito dele era, porque tinha a opção de Castelo Dutra, né? 100% asfalto. E aí ele achou um caminho de Romeiro, se chama Caminho da Graça, que entra em Tietê e vai até Aparecida do Norte por terra. E aí, só que é muito mais altimetria, tipo, deu 9.000 de altimetria. Nossa Senhora, não, somado do o problema é, no dia que a gente foi começar, eu abri meu Strava, coloquei lá, quanto pedalado no último ano? 230 quilômetros em um ano. A gente ia pedalar 700 em 6 dias. Nossa, aí bateu o desespero, né? Aí no primeiro dia, o joelho já foi pro saco, já bati meu recorde na primeira 3 horas de pedal. Nunca tinha pedalado tanto na minha vida. E aí... Mas foi uma coisa muito introspectiva, assim, sabe? Muito importante. E você conseguiu fazer os 700 quilômetros em 6 dias? A gente fez. Foi, na verdade, 680 quilômetros com 9.000 de altimetria em 6 dias. O mais difícil foi a parte da Mantiqueira ali, que a gente subiu toda a parte da Mantiqueira e desceu, assim. Mas foi algo, assim, muito, muito forte. E como é que era o esquema de... Agora eu fiquei curioso. Como é que era o esquema de, tipo, acordava que horas e pedalava, descansava que horas? Cara, a gente saiu do primeiro dia às 6 da manhã de Piraju. A gente foi até... A gente mapeou pontos pra gente dormir, né? Então a gente mapeou lugares que a gente ia ficar e a gente tinha que chegar até esse lugar.
Então, no primeiro dia, a gente foi até o meio da Castelo ali, dormiu num hotel de beira de estrada, aí acorda no primeiro horário do dia, tipo 4h30, 5 da manhã, pra fazer render bastante, por causa do calor, do trânsito também, do perigo. E aí vai suplementando com carboidrato, um gelzinho de carboidrato também, porque eu aprendi da pior forma possível, que não pode tomar suco de laranja expresso e um bauruzão assim no primeiro dia do almoço, né? Aprendi da pior forma possível. Então era só gelzinho de carboidrato, suplementação. E aí a gente mapeou esses lugares para dormir, chegava o mais rápido possível nesses lugares para descansar. Alguns a gente chegava 4 da tarde. Numa perna que a gente fez até Atibaia, acho que foi de Salto até Atibaia, foi o mais difícil em questão de tempo, a gente chegou tipo 9 da noite. E aí, só que a sorte é que Atibaia era na casa desse amigo meu, então a gente dormiu na casa dele. Aí a gente fez uma banheira de gelo pra ajudar na recuperação. Boa. A alimentação também melhor ali. E aí outro dia, acorda, junta os pedaços, junta os cacos, o monitor cardíaco ali avisando que você tá quase morrendo, tudo no vermelhinho. Só que aí você vê o tamanho da sua força, né? O nosso corpo, ele tenta parar a gente em todo momento. E foi indo, cara. Foi indo. Mas vocês faziam, então, uma refeição sólida só à noite? Só à noite. Tentei no primeiro dia, mas não consegui. De manhã até a tarde, até só suplementação. Só suplementação. O principal ali, aveia, os géis de carboidrato foi essencial. Alguma coisa de proteína? Não, proteína. Um whey protein ali. Porque, tipo assim, também a gente tinha problema com espaço, né? Porque a gente foi sem suporte nenhum. Então, tudo que a gente precisava, a gente tava na bike. Então, tinha pelo menos umas 2 trocas de roupa de bike, 2, 3. A suplementação toda na frente ali. Também várias garrafas de água também, porque o pior é a hidratação, né? Sim. Porque muitas vezes você fica períodos longos sem posto de combustível ou na trilha. Então a gente tava se preocupando bastante com a hidratação. Não, que a gente fala de 800 ml por hora, cara, carrega isso pra um dia. Você vai carregar... Não conseguia. Tipo assim, 12 litros d'água, velho. Aí, assim, foi do jeito que dava, assim, sabe? Porque a gente quis fazer sem suporte. A gente quis fazer só a gente, pra ter essa experiência também. E aí juntou um pouco da minha expertise com a dele e deu tudo certo. E também ligava pro nosso amigo Manda. Ô, Manda, o que eu posso fazer aqui agora? O que você me ajuda e tal? Aí os médicos do Comitê Olímpico também, porque eu tenho uma lesão no joelho de corrida, assim, porque a gente usa pouco os membros inferiores, né? Então acaba ficando todo descompensado. E não é preparado para pedalar, não. O corpo é preparado para remar, não pedalar. E aí no primeiro dia já começou uma dor, assim, muito intensa. E aí eu tive que apelar para remédio, para os médicos do Comitê Olímpico me ajudaram e deu tudo certo. E a gente chegou em Aparecida, assim, foi mágico. A hora que a gente chegou, caí numa garoa, foi especial. Bom, foi especial também e todo o esforço se pagou Rio 2016, né? Totalmente. Eu falo que eu fui presenteado, sabe, Muzi? Porque até então eu não era favorito pra nada. E você foi o primeiro brasileiro finalista na canoagem, Primeiro brasileiro finalista olímpico. Eu peguei a última vaga da final. Eu toquei na semifinal. Sei que os toques me... porque perseguem. assim, eu costumo dizer, eu tenho um estilo um pouco mais agressivo. Então foi isso que me trouxe até aqui. O jeito de fazer as balizas. Então tem o jeito mais Proust de fazer a pista e tem o jeito mais Senna de fazer a pista. Então, boa definição. A gente é brasileiro, né? Só que aí você acaba batendo o carro, você acaba batendo nas balizas mais vezes que os outros atletas. E em momentos de decisão, que você tem que ir pro tudo ou nada, a margem é isso daqui. O toque você resbalou a baliza, é toque, não tem conversa. E por estar no Brasil, você sentiu mais pressão ou menos pressão? Tipo, tô em casa ufa ou tô em casa caramba? Cara, eu tenho um negócio dentro de mim que eu sempre contei uma historinha pra mim mesmo, e a partir dessa historinha eu comecei a acreditar nessa história e começou a dar certo. Mesmo antes de ter acompanhamento mental, psicólogo, tudo. Desde o começo eu sempre coloquei na minha cabeça que eu ia melhor sob pressão. Então, num campeonato brasileiro júnior com 15 anos, eu ganhei naquela prova. Caramba, eu tô sob pressão, eu vou bem sob pressão. Não, quando eu fui convidado para ir para Foz do Iguaçu, tinha um dirigente lá e tal, que era o cara da canoagem, e eu com 16 anos, tinha uma baliza para fazer do lado dele ou do outro lado. Eu ia do lado dele. Então eu sempre criei esse ambiente de pressão e comecei a acostumar o meu corpo, porque assim, na época eu lembro que eu li 2 livros que foram muito legais, que eram muito importantes para mim.
o No Limits, do Michael Phelps, que é traduzido para português, e o Transformando Suor em Ouro. E esses 2 livros me deram um insight, assim, que vai ter pressão daqui para frente e não vai ter como fugir. Então a pressão vai fazer parte se eu quiser chegar num resultado de Olimpíadas, de Mundial. Então eu comecei a contar pro meu corpo que eu ia bem sob pressão. E no começo era mentira. Era uma coincidência ali de uma competição e outra. Então quando eu tô sob pressão, eu tenho esse estímulo natural já, tipo, pô, você tá sob pressão, você já foi bem sob pressão anteriormente e seu corpo vai te dar o que você precisa. Você tá bem preparado. E nas provas sob pressão eu vou bem agora. É assim, é incrível, sabe? E nos Jogos Olímpicos de 2016... eu tava numa pressão absurda, só que ali eu era um menino de 22, 23 anos que tava desfrutando do momento, sabe? Entendi. Então, tem um vídeo meu da final olímpica de 2016, a câmera, 5 segundos antes de eu largar, foca na minha cara, eu dou um sorriso. E eu nem sei o porquê que eu dei aquele sorriso, sabe? E nem depois da prova, hoje faz muito tempo, mas nem depois da prova eu lembrava o porquê daquele sorriso. Mas eu tava tão amarradão com aquele momento, Sim. sabe? Pro meu povo, pra minha torcida. E foi uma prova, assim, Muzi. É difícil falar, mas em qualquer outra edição sequente dos Jogos Olímpicos eu seria medalha com aquele tempo. A gente não tem recorde na canoa de slalom, né? Não é igual a natação, que é aquele percurso você tem a correlação de tempo das outras edições. Mas a gente tem a do primeiro ao terceiro. Então, de sexto para terceiro, eu fiquei a 1,2 da medalha. Pro primeiro, eu fiquei a praticamente 2,5 segundos da medalha. 2 segundos, 2 segundos e meio. Em qualquer outra competição depois, que foi Tóquio e Paris, essa correlação de tempo, eu teria conseguido a medalha. Então eu fiz uma prova perfeita, só que os benditos do quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro fizeram uma prova perfeita também. E aí ficou muito próximo ao tempo, né? Mas em qualquer outra edição eu teria sido a medalha. Você falou de Tóquio. Aí a gente teve aquele episódio do Covid. Foi a coisa mais tensa que você passou até hoje? Sem dúvidas, assim. É lógico que a gente não tem como comparar, por exemplo, uma perda de um familiar, né? Não tem como comparar com uma coisa grave da vida, né? O esporte é meu trabalho e tudo, mas o esporte é ganhar e perder. Então, mas como é que você conseguiu botar a cabeça no lugar? Porque não foi um erro seu. Cara, eu lembro que eu tava construindo minha casa. Eu acho que deve dar uma revolta que depois é difícil até você voltar e falar, não, beleza, vamos competir. Eu tava construindo minha casa e eu lembro que a hora que eu recebi a notícia do Covid, inclusive foi assim, eu fiz o exame, aí tinha um exame pra fazer depois de 3 dias. Eu tava na frente do laboratório, um outro laboratório, para fazer um exame para controlar, porque tava muito, muito rígido, né? Eu ganhava de permuta ali do laboratório e tal, eu vou refazer. Eu tava na frente do laboratório, dentro do carro, recebi a ligação, e aí eu liguei pros médicos do Comitê Olímpico, responsáveis, e eles falaram, Pepe, falso PCR, a gente nunca viu. É quase impossível. O falso negativo, pode ser, mas o falso positivo, não tem como. E assim, foi uma análise feita na Unesp de Botucatu, assim, tipo, tô super, né, não tinha como. Tanto que foi pra Tóquio, bateu lá e tô positivo, entre aspas. Só que algo dentro de mim me falou que eu não tava com Covid. E aí eu liguei pra responsável desse exame que fez, e ela refez o exame em mim e mandou por conta pra lá de novo pra análise. E eu cheguei em casa, eu tava construindo, eu lembro que tinha uns blocos assim, eu fiz uma academia na parte de trás da minha casa, só que não tinha chego ainda os equipamentos, e tinha uns blocos assim de cimento, e eu falei, cara, agora é rock balboa, fi. Agora eu vou ficar em Covid aqui em casa? Vou ficar, vou treinar escondido no rio aqui, vou levantar bloco de cimento, agora os caras não têm a história bonita? O cara que ganhou lá, por que não pode ser eu? Então, cara, vou de qualquer jeito. Se eu chegar lá um dia antes da competição, com 15 horas de fuso horário, vou fazer o meu melhor, cara. Eu entrei nesse looping, sabe? Positivo. E aí, cara, assim, o que me prende, assim, pra não ficar tão me questionando sobre isso, por que eu, por que aquilo, por que tal, é que, cara, eu sou muito devoto de Nossa Senhora. E esse episódio, uma outra hora, é um papo bem longo, assim, aconteceram várias coisas, mas foi um milagre que aconteceu na minha vida. Porque no momento que eu pisei nos Jogos Olímpicos de Tóquio, eu perdi o olfato, perdi o paladar
E eu fui testado todos os dias nos jogos, no protocolo lá, todos os dias. Em 15 dias que eu fiquei lá, 15 ou 20 dias, eu dei negativo em todos. Tem uma história muito grande por trás, outra hora eu conto pra você, mas foi Nossa Senhora quem tirou o Covid de mim nesse segundo exame. E pra encurtar o papo, eu tinha uma Bíblia que eu ganhei de uma pessoa muito querida, e eu deixava a Bíblia em casa lá, e minha irmã, sempre antes de eu chegar, porque eu estava chegando numa competição, ela dava um talento na minha casa, Sim. e abria a Bíblia lá aleatório, sabe? Sim. Deixava lá. E quando deu essa parada do Covid, eu cheguei em casa e falei, cara, a única coisa que eu tenho agora é a fé. Vamos ver se esse negócio funciona. Cheguei lá, ajoelhei na frente da Bíblia e vi uma parte assim escrito: foram por pouco tempo atormentados para a sua correção. Eles terão um sinal de salvação. Só lembro disso, uma parte muito específica. E rezei, cara, como eu nunca tinha rezado na minha vida. E aí refiz o exame, a moça me ligou no dia lá, ó, Pepe, a gente não sabe explicar, o seu exame deu negativo. Eles refizeram a análise do seu exame positivo, deu negativo também, a gente não sabe explicar o porquê. E aí eu falei, pô, vou pros jogos. Só que daí eu tive que esperar mais 10, 15 dias pra embarcar. E na canoagem slalom, você conhecer a corredeira é muito importante, porque é a mesma coisa assim, você tem um cara que treina em Interlagos a vida inteira. Sim, sim. E você só treina em Curitiba. Sim. E você vem só pra hora da prova. Pô, você tem uma desvantagem absurda. Sim, com certeza. Você sabe muito bem. Então, esse fator de não ter ido lá treinar, e mesmo assim, eu fiz um dos melhores tempos, não passei pra final por conta de toque também, mas fui pros jogos, fui amarradão e entendi que aquilo ali eu tinha que passar, sabe? E esse fato de eu ter perdido o olfato e o paladar pisando em Tóquio, tipo, saí do aeroporto e já perdi, já, sabe? Tipo, junto com outras coisas que aconteceram, tenho certeza que foi... Nossa Senhora tirou esse Covid de mim, me permitiu viver isso nos Jogos Olímpicos, porque eu fui testado todos os dias e todos os dias negativos. Cara, você fala uma coisa muito, muito íntima, praticamente divina, e eu acho que conecta de remo e alma, né? De remo e alma, cara. Acho que nunca foi só de remo, sabe? Nunca foi só resultado, sabe? É sempre alma. E em que momento que deixou de ser hobby para virar parte da tua identidade como atleta e como indivíduo? Eu acho que antes disso vem por necessidade. Acho que antes disso vem um menino de 15, 16 anos que não tinha um tênis para botar no pé, que não tinha condições em casa, e entender que aquilo ali era uma parada que eu gostava de fazer e podia mudar a realidade, eu podia ganhar. Cara, com 16 anos você percebeu isso? Com 16 anos. Você falou, puta, isso pode mudar minha vida. Com 16 anos. Cara, você com 16 anos, você não tem 10 reais pra colocar no bolso. Você começa a ganhar um Bolsa Atleta de 200, ajuda de 200, né? E depois, subsequente, um Bolsa Atleta de 400 reais e tal, que depois eu comecei a ganhar. Você fala, caramba, 400 reais é metade do que minha mãe ganha trabalhando fora de casa. Então, eu entendi que ali era uma oportunidade pra eu sobreviver, sabe? Pra eu, com 16 anos, tá ganhando 400 reais, tá podendo ajudar em casa, tá podendo comprar um tênis que eu queria, uma roupa que eu queria. Então, acho que primeiro foi o amor pelo esporte, depois uma necessidade, e depois o sonho de sair de Piraju, de conhecer outro lugar, outro país, que foi dando esse brilho no coração, sabe? De falar, caramba, cara, que privilégio que eu tenho de, com 16 anos, estar trabalhando com uma parada que eu mais gosto, ganhando pra isso, de certa forma, já começar a ser bem sucedido, dentro da minha comunidade ali, Piraju, já ser conhecido, já ser, dentro da minha família, as pessoas teriam orgulho de falar que sou irmã do PP, sou mãe do PP, eu sou avó do PP. Então isso foi algo que foi, assim, alimentando a alma, sabe? Desse orgulho, você falou da sua mãe, você falou da sua família, aí acho que tem um especial, seu irmão. Meu irmãozinho Meu irmão é especial. Eu tenho um irmão, pra quem não sabe, com síndrome de Down. Ele tem 19 anos. Chamo de irmãozinho, né? Porque pra mim vai ser sempre uma... Vai ser sempre seu pequeno. Quem tem o privilégio de ter na família um portador de síndrome de Down, vai conhecer pela primeira vez o amor mais puro, assim, sabe? É isso que eu ia te perguntar, é o amor puro. É o amor que não tem dia ruim, não tem momento ruim, sempre vai te receber com um abraço, sempre o melhor momento da vida dele vai ser quando tá com você. E eu tenho um irmão e poder proporcionar pra ele
coisas assim, é fantástico. Você pensa nele quando você tá numa dificuldade assim, se ele tá sofrendo por você? Cara, penso demais, sabe? Penso demais e, Quer dar aquela torcida no coração, né? cara, receber vídeo dele antes do campeonato, assim, pô, torcendo pra mim. Domingo passado foi ao ar uma edição do de Remy Alma no Esporte Ah, Espetacular. E ele me mandou um vídeo, pô, Pepe, tá na televisão e tal. Então é tipo assim, eu sou o ídolo dele, né? E não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu sou. É pelo que eu represento pra ele ah, como irmão, sabe? E ter aquela figura pra ele, assim, é incrível, assim. E a partir disso, surgiu uma coisa que talvez vai ser a maior medalha da minha vida, assim. hum, Que eu tô na parte final para montar um instituto em Piraju para crianças e pessoas, todas as idades, com síndrome de Down. Porque eu vejo no meu irmão essa bandeira que é minha também. sim. Então, esses 19 anos convivendo com ele, eu tenho a certeza que o síndrome de Down, ele só depende de estímulos. Isso aí depende dos estímulos que você dá para eles ganharem o mundo, sabe? E a partir disso surgiu essa chama dentro de mim de abrir um instituto com a canoagem, levar as facilidades para as famílias e criar essa comunidade para as pessoas com síndrome de Down ali em Piraju. E aí vai ter aula de música, de canto, de dança, apoio psicológico, fonoaudiólogo, com Então não é só médicos. cuidado. Você quer Não, quebrar a barreira da capacidade. cara, eu quero criar facilidades. Então, por exemplo, eu, com meu nome em Hum, Piraju, é muito grande meu nome em Piraju. Então, eu tenho patrocínio de dentista, eu tenho patrocínio do cara da farmácia, eu tenho apoio de não sei quem, conheço muita gente. uhum, Então, por exemplo, a minha dentista, a cada 3 meses já tá certo, ela vai dar uma limpeza pra molecada. O uhum. cara da farmácia, cada mês vai ter um voucher ali de R$ 300 de medicamento pra família. Caramba. A moça do posto, que é minha amiga, já tá certo, vai ter um tanque de gasolina pra ajudar cada família por mês pra levar as crianças. Tem a psicóloga que vai dar um apoio para as mães que a gente quer criar uma rede eu quero criar uma rede de apoio. Então, Uhum, o primeiro impacto, você vai ter um filho com síndrome de Down. É assustador. É uhum. muito menos que antigamente, mas ainda é assustador. Então a gente quer pegar, dar esse primeiro suporte para a mãe, para a família. E com o instituto ali também tem esse estímulo visual de que, pô, seu filho tem síndrome de Down, olha aqui o irmão do PP. Meu Uhum. irmão tá no judô. Eu coloquei ele no judô, mudou a vida dele. Caramba. Ó, ele faz judô, já faz em 4, 5 anos. Ó o moleque ele remando, ó o moleque cantando, ó o moleque trabalhando como jovem aprendiz, né, que fala, no Uhum, uhum. mercado. Olha esse daqui pegando o ônibus. Então, tipo assim, a canoagem ela vai ser um viés, mas a gente quer dar aula de musculação, aula, canto, blá, 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 e também ensinar as coisas diárias, como dobrar uma roupa, como pegar um ônibus. Então a gente quer deixar eles prontos para a sociedade, sabe, com os estímulos necessários. Cara, é um trabalho muito grande que vem de uma inspiração muito grande. Tem alguma cena que você tenha vivido com seu irmão que você fala, puta, aquilo foi especial, que você consegue separar e contar pra gente? Fala, teve um dia que isso aconteceu. Cara, foi muito especial quando eu voltei dos Jogos Olímpicos de Paris e eu fui dar uma palestra na escola dele. Hum, E assim, pra ele ficou assustado de tanta felicidade que ele tava em ver tanta criança querendo tirar foto comigo, querendo me ver. Então, tipo, ali eu falei, caramba, cara, o que eu represento pra ele, sabe? E o como que a gente sabe que tem preconceito de todos os lados. A gente sabe que adolescente é muito mais difícil de você doutrinar com as deficiências, né? E meu irmão hoje, ele faz parte de uma escola normal. Ele tem uma professora que fica acompanhando ele, mas é uma escola normal. Então ele uhum, estuda com adolescentes normais. Só que assim, os adolescentes abraçaram ele de uma forma, por minha causa, por conta das vezes que eu vou lá uhum, conversar, uhum. dar a palestra, e as professoras também, que isso me mostrou que eu falei assim, caramba, eu posso, com a minha imagem, como as crianças gostam de mim em Piraju, os mais velhos, as pessoas, eu posso, com a minha imagem, desse que eu criei, que eu fiz ao longo desses anos na canoagem, criar esse projeto, criar essas facilidades, ligar as pessoas e criar uma comunidade. Então, Piraju, no meu sonho, daqui a uns anos, vai ser a cidade com mais inclusão de síndrome de Down. Por conta da minha imagem, porque Uhum. todo mundo hoje quer vincular o nome
do comércio com o PP, as mães têm a confiança de deixar o filho ali num ambiente de água, que é perigoso, mas Verdade. porque o PP tá gerindo isso. Verdade. Então, acho que a grande conquista da minha vida, porque assim, Muzi, as medalhas elas são muito importantes. Só que as medalhas, você pegou ela, colocou na gaveta depois do campeonato, você tá mirando a próxima, você nem lembra daquela medalha. Passou 2 semanas. No máximo, uma medalha olímpica, ela é relembrada por conta de todo o trajeto. Mas uma medalha de mundial, você esquece. A gente esquece. As pessoas que estão nos acompanhando esquecem. O mais importante é o que você faz com essa medalha. Isso sim é um legado de um campeão. Isso sim você deixa para a sociedade. Isso sim vai ser lembrado, você vai se orgulhar mesmo, sabe? E eu, na minha vida inteira, eu sempre usei as medalhas para isso, sabe? Porque esse é meu desejo. E, cara, é uma coisa tão fácil. Tão fácil. É só você ligar quem quer ajudar e quem precisa, sabe? Então, tem muita gente querendo ajudar, tem muita empresa querendo ajudar. E vai ser fantástico. E por sinal, você tem muita medalha, né? São mais de 20 vezes campeão brasileiro. Vice-líder mundial do Kayak Cross em 2024. 2 pratas em Jogos Pan-Americanos. E agora a gente está seguindo o ciclo para Los Angeles em 2028 para buscar a primeira de ouro depois de 3 Olimpíadas, né? Então, desses 3 ciclos olímpicos, né, o que muda na tua motivação? Ela é a mesma quando você estava com seus 20 anos? Não, com certeza não. Muda muito, a gente oscila muito durante a vida, né? As motivações mudam. E lá atrás, a motivação era muito porque eu queria aquilo ali a todo custo. Era talvez um pouco da motivação também era porque era a necessidade de mudar de vida, de realizar aquele sonho de ser medalhista olímpico. E hoje, a minha grande motivação é em agradecimento ao PP de 2010. Quando eu acordo cansado, acordo, sabe, assim, desmotivado, que todo mundo acontece isso durante a vida, eu olho pra trás e falo, cara, eu não posso errar com aquele cara lá. Aquele cara deixou de sair pra festa, aquele cara com 16 anos no auge da adolescência não ia nem na casa dos amigos, aquele cara tava em Foz do Iguaçu em 1 ano, saiu uma vez no show do Luan Santana, bem que eu não tinha dinheiro, né, mas tinha as oportunidades, né, saiu num show do Luan Santana em 1 ano, então aquele cara eu não posso decepcionar, sabe, mais do que qualquer outras pessoas, mais do que toda a sociedade, mais do que tudo, sabe, então esse cara de 2010 é quem me mantém muito motivado todos os dias para treinar e para conquistar isso, e no final das contas é a jornada, né, eu tô treinando mais uma vez, e assim, eu quero acreditar que Deus tem algo muito grande para mim, de chegar em 2028 e contar a história, ganhei a medalha depois de tudo isso. Só que ninguém tem essa garantia. Nem eu, nem você, nem ninguém. E pode chegar lá e tomar outra remada na cara, ou acontecer outra coisa, ou vai pode ser difícil. dar remada na cara de alguém. Exatamente. Talvez dessa Exatamente. Vez. E é isso, cara. É a jornada. Eu tô amarradão de tudo que eu conquistei. Coloquei a canoagem brasileira no cenário mundial. A gente era o patinho feio da modalidade. Hoje não. Hoje a gente é referência. E teve um episódio muito legal que aconteceu agora esse último mês. Eu fui no Mundial em Oklahoma, nos Estados Unidos, e não tive um resultado muito positivo. Era um Mundial muito importante. E para economizar a viagem, o comitê organizador do Pan-Americano colocou o Pan-Americano 1 semana depois do Mundial. E pra gente é regra, assim, depois do Mundial é 1 semana de descanso. Pra recuperar mentalmente, fisicamente. Lógico. Já tava nos Estados Unidos há 1 mês treinando. Esse ano fiquei em casa 3 semanas, pra você ter uma noção. Viajando pra Europa e tal, competição. E aí acabei o Mundial, cara, triste, porque eu tinha o 5º melhor tempo da prova pra classificar. Acabei ficando de fora também por centésimos ali, por conta de falta de novo. E no kayak cross também tive uma falta ali. Enfim, fiquei próximo de disputar a medalha que eu podia. Tava muito rápido, mas tive as faltas. E aí eu falei, cara, eu não quero ir pro Pan-Americano, quero voltar pra casa, sabe? Só que o Pan-Americano era muito importante. E deu muito certo, olha como que Deus é, né, cara? De ser em Kananaskis, no Canadá, no lugar onde foi minha primeira competição internacional em 2009. E aí me deu, assim, algo muito legal por dentro, sabe? De falar, cara, há 17 anos atrás você tava nesse lugar, com 16 anos,
emocionado de estar aqui. Primeira viagem internacional, primeiro carimbo no passaporte. Então, me fez estar grato naquele momento e me fez tomar um gás, assim, de preparar essa prova. E eu saí de lá com 2 medalhas de ouro e uma de bronze no Campeonato Americano. Então, hoje a gente, mais uma vez, é os melhores das Américas, né? Pois é. E aí foi uma resiliência muito grande, porque depois de uma decepção muito grande, que foi no Mundial, consegui manter mesmo assim o foco e a cabeça boa para competir bem. E me ajudou muito a estar nesse lugar, né? E me deu um gás, assim, muito legal. Porque eu falei, caramba, voltar para esse lugar que foi muito importante para mim. E nessa condição hoje de campeão pan-americano foi muito legal. Chega com outra... outra... É pra gente, né? A gente chega com outra visão da Cara, eu coisa, acho que dá né? um choque de realidade também, sabe? Porque Sim. assim, cara, tem muitas coisas que você sonhou hoje que hoje se tornaram normais para você. Com certeza. E é normal. Tipo, hoje o carro que eu tenho, eu sonhei com ele e hoje é normal. Eu viajar pra fora, daqui uma semana eu tô indo pra Paris e pra Espanha pra 2 Copas do Mundo. Se tornou normal, sabe? Só que há muito tempo atrás eu sonhei nesse normal. E você conversar com você mesmo é uma coisa, só que quando você tá num momento que você precisa e você tem aquele visual que foi estar nesse lugar, nos mesmos lugares, tirar as fotos nos mesmos lugares, remar no mesmo rio, é uma pancada, assim, sabe? Você fala assim, caramba, ó, 17 anos atrás você ficou frustrado porque você não ganhou na sua categoria júnior. Esse ano você veio aqui e ganhou na principal, você é bicampeão pan-americano. Olha só quanto que você lutou pra chegar aqui e olha só o quanto que de valor você dava por só estar aqui naquele momento. Então é uma pancada assim diferente, sabe? Você é fã do Luan Santana? Não. Cara, porque... Eu gosto, acompanho o trabalho dele, mas... Então eu vou te contar uma história que... Cara, que cagada, velho. Eu tava pra dar uma aula em Manaus. E aí eu acordei, cara, rápido, toma banho, põe interno. Aí a Thaís tava comigo, que é minha sócia. E ela que vai coordenando a minha... Ela cuida da minha carreira, dos meus compromissos e cuida para as coisas, né, funcionarem no trilho, né? Porque como é muita coisa, eu vou te dar um exemplo. Quinta-feira eu estava atendendo no consultório, sexta-feira eu estava palestrando no Rio, sábado eu tive 2 palestras em São Paulo, domingo eu estava em BH palestrando. Caramba. Segunda-feira eu estava aqui voando, e a segunda-feira tempo... atendendo no consultório e à noite para gravar o Flow com o Igor. Então, assim, é sempre... É aquela agenda, pelo amor de Deus. A gente tava em Manaus. Aí, tô pegando café da manhã e vem uns 2, 3 caras me cumprimentar, assim. Aí eu... Bom dia, bom dia. E eu, rápido, assim, sem dar moral. No automático, sem dar moral. Ô. E aí... E eu achei esquisito um deles, cara... Tava de boné, capuz, óculos e não sei o que, blá. Sentei pra tomar café da manhã. A Thaís olha pra mim e fala assim, Paulo. Eu falei, que Thaís? Eu com a boca cheia, vendo. É o Luan. Eu falei, mas que Luan? Falei, o Luan Santana, você acabou de dar um passa-moleque no Luan Santana. Eu falei, que não dei passa-moleque, eu cumprimentei, porra. Mas porra, você cumprimentou como se ele fosse. Eu falei, cara... Ele tá com boné, tá com óculos, tá com o raio que o parta, ele não quer ser conhecido e deu certo, eu não reconheci ele. Vai lá, cumprimenta direito o menino. Eu falei, então tá bom. Aí eu fico com aquela vergonha do mundo, eu falei assim, gente, desculpa, eu tô na correria, tô indo pra trabalhar, você vai trabalhar à noite? Eu vou trabalhar agora, a gente não vai se encontrar, mas bom dia, bom trabalho pra vocês. Ele, não, beleza, valeu, falou. Aí passei a viagem inteira aguentando a Thaís pesando na minha, falando assim... Deu um fora na Você deu Santana. Passa no Santana. Que errado que você é, Paulo Musi. Cara, mas eu também não tenho esse nível de... Ela presta atenção em umas coisas que é impressionante, bicho. Mas eu, assim, eu tenho essa vergonhinha que eu passei. Justamente com o Luan Santana. Os maiores do Brasil. Do mundo, né? Cara do mundo. Fora do Brasil que é fã do cara, meu cara. Piraju, meu Deus do céu, quanto que toca Luan Santana lá, não tá escrito. No Brasil inteiro, né? Agora, para encerrar, eu quero te fazer uma pergunta, porque eu vi 2 coisas importantes. Eu vi você falar da sua carreira e eu vi você falar do que é o teu projeto social. E, evidentemente, quando a gente constrói um trabalho, a gente constrói um legado. O que você acha que é o seu maior legado? Pode pensar com calma. Todo o seu histórico esportivo
ou aquilo que você quer criar em relação a essa compreensão, esse acolhimento das pessoas com Down? Eu acho que um tá atrelado ao outro, né? Acho que eu também não teria como ter o impacto que eu vou ter com esse projeto social, com esse Instituto Down, se não fosse meus resultados, se não fosse 20 anos de dedicação no esporte, né? É muito mais difícil uma pessoa normal abrir um instituto, chegar nas verbas direcionadas, chegar nas empresas. Então, o meu know-how no esporte, ele tá totalmente colocando naquele pontapé mais fácil, né, pra tudo, né? Já é difícil, mas um pouco mais fácil. Então, eu acho que uma coisa tá atrelada à outra. Eu diria que também o meu grande legado é mostrar que é possível, sabe? Para as crianças, para os jovens de Piraju, de toda a região, porque quando eu comecei, eu não tinha nenhum exemplo de tipo, Pepe, você seguir esse caminho, vai dar certo. Você vai conseguir viver da canoagem, você vai conseguir viajar, ser campeão mundial. Tanto que no começo, assim, salvo minha mãe com muito pé atrás, só minha mãe me incentivou, só minha mãe acreditou em tudo isso. E todo mundo da minha família achou um absurdo eu ir morar em Foz do Iguaçu, enquanto todo mundo tava trabalhando em oficina mecânica e tudo, eu tava remando, sabe? Como é que é o nome dela? Célia. Dona Célia. Parabéns, Dona Célia. Pois é, foi visionária. Olha só, que coragem, Dona Célia. Que coragem mesmo. Eu não sei se eu acreditaria tanto assim, não. E é por isso, Muzi, que eu não culpo ninguém que não acreditou lá atrás, porque não era palpável. Não tinha como acreditar que isso ia dar certo. Então, eu acho que hoje, tendo como referência, quando eu vou remar com a criançada lá em Piraju, ou em outras áreas, é palpável, sabe? Um menino que saiu do interior de São Paulo, uma cidade de 30 mil habitantes, ganhar o mundo, tá hoje aqui conversando com você, que é referência na sua área, isso aí é do caramba, sabe? É um exemplo positivo e palpável. Então, eu acho que meu maior legado é isso, é mostrar que com amor o que você faz e dedicação é possível. E muitas vezes muitas vezes não, todas as vezes o caminho vai ser torto. Ele vai ser de altos e baixos, altos e baixos. E a vitória ela é de quem tenta todo dia, de quem tá com a porta fechada, mete o pé na porta e quebra a cara e cai pra trás e vai de novo. Uma hora você consegue, cara. E também eu acho que é deixar uma mensagem de que muitas vezes você tem um objetivo. Eu tenho o objetivo de ser campeão olímpico. Isso rege minha vida. É o que eu durmo, é o que eu como, são as relações que eu tenho. É tudo. Hoje, saindo daqui, volto pra casa, tenho um treino pra fazer, tenho que preencher lá o antidoping, se não o antidoping na minha casa, eu sou punido, eu tenho que isso e aquilo, comer, blá, blá, blá. Sabe muito melhor que eu, né, tudo isso. Que é a rotina. E isso rege a minha vida, sabe? Só que não é garantido que eu vou chegar lá na frente e vou ser campeão olímpico. Só que tudo que eu já vivi na minha vida pra chegar lá e disputar essa medalha olímpica já tá sendo do caramba, sabe? Disputar 3 Olimpíadas, ser o melhor do mundo na minha categoria, hoje ser o 7º melhor do mundo, ter a possibilidade com o meu esporte de motivar as pessoas, de abrir um instituto. Então acho que a vida é isso, sabe? É você ter um objetivo principal que rege a sua vida. Então todas as decisões que eu tomo, elas são basicamente mirando isso, porque é meu trabalho, é meu ganha-pão, é meu sonho. Só que você vai aproveitando os degraus, sabe? Desce 2, aproveita aqui, sobe 2, aproveita aqui, vai conhecer um lugar que você tá ali, vai ajudar alguém, vai fazer um projeto legal. Então, acho que o poder da jornada, ela torna a sua conquista muito maior, porque imagina, se eu saísse de uma linha reta aqui, só medalha, e chegar lá, não conseguir. Pô, frustrado. Só tentei isso na minha vida. Agora imagina, conquistando tal coisa, fazendo projeto de remialma, descendo cachoeira, instituto, ajudando tal, desfrutando da caminhada. Cheguei lá, não consegui. Tudo isso daqui se tornou uma medalha pra mim. Cheguei lá, consegui. Essa medalha vai valer 5, 6 mil vezes mais do que realmente ela significa. E volto a dizer, as medalhas elas são importantes, ela rege o esportista, rege um sistema de comitê olímpico, comitê nacional, internacional, mas a medalha a gente colocou na gaveta depois de alguns meses, alguns anos, elas são esquecidas, é só um objeto ali para representar uma conquista que você está tendo no seu dia a dia. Como é o nome do seu irmão? André Augusto.
Pedrinho, liga aqui para mim a câmera da frente. Galera, vocês tiveram a oportunidade de conhecer um cara que é muito mais do que o esporte celebra. Muito mais do que a rede social mostra. E eu espero que vocês se inspirem, tanto com a história, quanto com os objetivos, quanto com muito esporte que vem por aí. Pepe, eu acho que essa final da mensagem, eu vou falar, Dona Célia, parabéns. Como é que é o nome do seu irmão mesmo? André Augusto. André Augusto. André Augusto, um abraço para você aqui, seu irmão, sendo mais uma vez seu herói. Né? E eu vou deixar para você, aquela câmera é tua, dá o recado pra galera. Eu vou ser que finaliza. Não vou nem falar mais nada. É um prazer. Primeiramente, obrigado pelo convite. Assim, eu falo que todo dia eu me surpreendo onde o esporte me leva, né? Porque através do esporte, hoje eu tô aqui com você. Acompanho seu trabalho faz muito tempo. Gosto do seu conteúdo. Você é referência no Brasil. E tá aqui do seu lado, conversando, batendo um papo, contando um pouco mais do meu esporte, da minha vida, da minha vivência, é uma conquista para mim também. Então, o esporte, ele abre portas, o esporte, ele muda vidas. E eu vou mais além. Eu acho que o esporte, ele é a única ferramenta mundial para colocar o nosso mundão velho no trilho de novo, sabe? Concordo com você. Eu acho que o esporte, você como profissional da área, você sabe. O esporte, ele molda, primeiro, o nosso caráter. Ele ensina coisas que a gente não consegue aprender em outros lugares hoje em dia. Porque antigamente, lá em Marília, lá em Piraju, a gente saía pra brincar de esconde-esconde, pega-pega, arrancava a tampa do dedão, sentia dor, voltava, passava mertiolate, ardia, né? E a gente aprendia a ganhar e perder. Escondia o machucado da mãe. Escondia o machucado da mãe, voltava chorando. Se você chorar, você vai chorar de novo, apanhar de novo. E não vai mais na cama fazer isso aqui. Nossa, e o medo de entrar pra pedir água. E a mãe mandava, ficava dentro de casa, né? E aí, cara, eu acho que o esporte, ele é a única ferramenta pra gente trazer isso de volta nos princípios. Justo. Pra gente ensinar as criançadas o que é realmente a vida. Sem ser do jeito mais difícil quando tá mais velho, né? E sem tirar a parte psicomotora, lateralidade, tudo a parte física, né? Então, se eu pudesse dar um conselho pra você, cara, invista no esporte, na sua família, nos seus filhos, porque o esporte, ele tem um poder absurdo. Comigo, ele mudou a minha vida, me tornou um atleta olímpico, multimedalistas, mas muito antes disso, ele criou o meu caráter e criou o que eu sou hoje. Então, daquele projeto social que o Maurício Pinterest lá em Piraju implantou, saíram 4 atletas olímpicos, mas muito mais que isso, ele mudou uma realidade de uma cidade que hoje tem pessoas de bem vivendo lá porque tiveram a influência de um projeto social. Então, aos nossos governantes, façam mais projetos sociais. Boa. Aos nossos pais, coloquem os seus filhos no esporte. A você que já é mais velho, pratique esporte, que vai te dar uma qualidade de vida absurda. Então, esporte é tudo. Esporte me fez estar aqui hoje e muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado pela generosidade do seu tempo, dos seus ensinamentos, da sua experiência, de tudo de bom que você passou aqui pra gente. Com certeza é um prazer. A galera que assistiu tá se sentindo muito melhor agora. Obrigado. Obrigado. Você merece tudo e muito mais. Obrigado. Galera, é isso. A gente se vê no próximo.